faço? Da onde eu parto, sabe? Como é que eu vou fazer para resolver essas questões? Eu fico engasgando, eu não consigo. Um grande ponto, assim, de angústia, talvez para você que está assistindo isso e para as pessoas que não conseguem resolver essa dificuldade na capacidade de leitura, esse grande ponto de angústia é realmente ficar sentindo que trava e não sai do lugar, sabe? Você enrosca, fica enroscando em alguns lugares, você lê alguns lugares bem e outros você enrosca. Tem pessoas que não conseguem nem começar a ler, mas tem outras que conseguem e ficam enroscando. O grande ponto ali é que você precisa desenvolver um processo de estudo musical que saiba se autocorrigir. Mas para a gente saber se autocorrigir, a gente precisa primeiro saber se autoavaliar. Você precisa conseguir reconhecer se o que você está fazendo está certo ou não. E como que você consegue avaliar se você está certo ou não? Como é que você vai conseguir avaliar? E depois, como é que você vai conseguir propor uma correção para você mesmo se você não tem um nível de maturidade musical que é capaz de se afastar da situação, você se afasta daquilo. É mais ou menos como se você... Olha, a tia Dani cheia de histórias, né? É mais ou menos como se você se tornasse duas pessoas. O aluno que está ali treinando a partitura que está lendo e do seu lado você mesmo sendo o seu professor, olhando e analisando, e aí com um nível de maturidade musical maior, consegue focar exatamente e consegue perceber o que está errado e como se autocorrigir. Como você consegue se dividir nessas duas pessoas se você não tem um nível de maturidade musical que é proporcional ao que um professor teria? Não tem como, você fica refém de ficar engasgando e não consegue. Você fala, não consigo sair desse lugar, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Isso é natural, só que isso tende a diminuir quando você nutre a tua habilidade musical. O fato de você nutrir a tua habilidade musical, e isso é diferente de nutrir a habilidade instrumental, quando você é capaz de olhar para a música e entender ela de forma muito mais aprofundada como uma linguagem musical. Quando eu falo em nutrir habilidade musical, a gente precisa entender que isso pressupõe criar alicerce para entender a música de forma ampla e não apenas o nosso instrumento, porque nutrir habilidade instrumental é desenvolver cada vez mais a capacidade técnica, dominar o nosso instrumento, resolver problemas técnicos. E a gente tem que ter essa dimensão. Porém, ficar com o olhar focado apenas nas questões técnicas é um engano. Às vezes a gente acha que não está conseguindo ler aquela partitura ali porque a gente não consegue tocar ainda direito o nosso instrumento. A gente precisa evoluir, precisa fazer mais escalas, precisa treinar outros exercícios virtuosísticos porque eu não consigo ali. E muitas das vezes as questões técnicas, os problemas técnicos, eles são resolvidos por uma questão fora do instrumento, uma questão musical, uma questão que veio de uma habilidade musical muito mais nutrida, de uma habilidade musical onde você ganhou maturidade musical para se afastar daquela posição de aluno, olhar para aquela situação, para aquela partitura e olhar para ela e falar assim, eu já sei porque eu estou engasgando, não é porque eu talvez não saiba fazer escala, preciso aprender a fazer, minha mão precisa fazer escala, precisa aprender a fazer escala do ponto de vista técnico, mas sim porque eu não estou reconhecendo que aqui, por exemplo, nesse trecho, tem uma estrutura fundamentada numa escala de tons inteiros, eu não estou sabendo fazer isso aqui, mas é tom inteiro. Ah, deixa eu entender esse pensamento do compositor. Ah, entendi, ele está improvisando a célula aqui da síncope e é muito estranho. Você começa a olhar para a partitura e enxergar o que está sustentando ela por trás, o que sustenta ela musicalmente. Você olha para ela de forma muito mais ampla. Você olha para ela como se você estivesse submetendo ela a um exame de raio-x. Você enxerga o que está ali dificultando a tua leitura. Você só consegue fazer isso quando você nutriu a tua habilidade musical. E nutrir a habilidade musical pressupõe estudar e vivenciar conteúdo de teoria, de harmonia, de percepção. Você precisa aprender tudo isso e vivenciar, ensinar o seu corpo a sentir tudo isso, para que depois você olhe para o instrumento, olhe para a partitura, pare de brigar com ela e saiba se autocorrigir. Você analisa e tem um estudo de autocorreção.